Olá, bom dia. Meu nome é Carolina, eu me formei em Engenharia Elétrica pela PUC-Rio, fiz a ênfase de Telecomunicações e atualmente eu estou fazendo mestrado na UF. Eu conheci os metamateriais e entrei nesse grupo de estudos quando eu fiz iniciação científica no CETUC, com o Jorge Virgílio, o professor Marbey, o professor Glaucio. E o trabalho que eu vou mostrar hoje é resultado dessa iniciação científica, que também foi meu trabalho de conclusão de curso. Eu dividi essa apresentação em alguns tópicos. Primeiro eu vou apresentar rapidamente o sistema RFID, algumas características e aplicações. Depois falar um pouquinho da identificação dos modos evanescentes. Depois falar do metamaterial de mim negativo e como que a gente projeta ele. Apresentar as lentes de campo próximo que foram fabricadas. Depois apresentar os resultados que a gente obteve e, enfim, a conclusão. O sistema RFID é um sistema que está difundido no nosso dia a dia. E é um sistema que ele é barato e simples de ser implementado. E as aplicações são inúmeras, né? Rastreamento de objetos, controle de acesso, sistema de transporte. Inclusive, na parte experimental do trabalho, nós utilizamos o cartão de transporte do Metrô Rio para testar a lente de metamaterial que foi fabricada. O sistema de RFID é um sistema de comunicação de campo próximo, ou seja, a potência da antena leitora, ela ativa a tag, porque nós estamos utilizando aqui as tags passivas, que elas não têm fonte de alimentação própria. Então, elas precisam da potência que vem do campo magnético da antena, e esse campo magnético que é induzido na tag, ele vai criar um efeito de ressonância entre esses dois objetos. E assim que vai ocorrer a transferência de energia e assim a transferência de dados. Uma limitação desse sistema é a distância de operação. Por ser uma comunicação de campo próximo, esses sistemas normalmente eles variam de poucos centímetros. E o objetivo desse trabalho vai ser apresentar uma lente de metamaterial de permeabilidade negativa que é capaz de focalizar os modos evanescentes e amplificar o campo próximo. Assim, a gente consegue aumentar a distância de operação do leitor. Pendre, em 2000, publicou um artigo, esse artigo que está aqui embaixo, que ele introduziu o conceito de lentes perfeitas para obter resolução infinita. Essas lentes, elas são capazes de amplificar os modos propagantes, que provêm do campo distante, e os modos evanescentes do campo próximo, que é o interesse desse trabalho. Para isso, essas lentes elas têm que ter tanto a permeabilidade quanto a permissividade negativas, ou seja, criar um meio de índice de refração negativo. Esses meios eles também são chamados de meios orientados à esquerda, e eles seguem a regra da mão esquerda, diferente dos meios de índice de refração positivo que seguem a regra da mão direita. E isso significa que a direção do vetor de onda vai ser antiparalela ao vetor de Poynting. Aqui nessa imagem a gente pode ver isso. Aqui no meio 1, nós temos um meio de índice de refração positivo. Então, o vetor de onda está na mesma direção do vetor de Poynting. Enquanto que no meio de índice de refração negativo, o vetor de onda vai estar antiparalelo, vai estar na direção oposta do vetor de Poynting, da propagação da energia. E isso ocorre basicamente porque a gente vê aqui nessa equação do vetor de onda que ele depende da permissividade e da permeabilidade no meio. Quando elas são negativas, a gente escolhe o sinal negativo da raiz. E por isso que ela apresenta essa direção oposta ao vetor de Poynting.
Outra coisa interessante que a gente vê nessa figura também é o ângulo de transmissão. Aqui na lei de Snell, essa equação, a gente pode perceber que o índice de, o ângulo de incidência no meio 1, ele vai ser positivo. Mas porque o índice de refração no meio 2 é negativo, a gente obtém o ângulo de transmissão negativo. E aí ocorre esse fenômeno aqui, de mudança de fase. E essa descontinuidade entre a interface dos meios, no meio de índice de refração positivo e no meio de índice de refração negativo, que vai fazer com que esses componentes de atenuação sejam cancelados. E vão restar apenas os componentes que propagam na mesma direção do fluxo magnético. Pelo princípio de conservação de energia, a potência das componentes de atenuação não pode ser perdida, então ela é transferida para os componentes propagantes. Essa equação aqui, a primeira do campo elétrico da onda refletida, a gente observa aqui que esse sinal negativo no vetor de onda, ele se mantém por causa do sinal negativo do alfa, que é o coeficiente de atenuação. Como cai positivo, que a gente está no primeiro meio positivo, o sinal negativo se mantém. Quando a gente passa aqui para o meio negativo, quando K apresenta valor negativo, esse sinal se inverte. Então, a gente vê aqui que tem uma amplificação das ondas evanescentes. Então, a inversão desse sinal do vetor de onda, ele vai permitir que a onda eletromagnética seja focalizada. Assim a gente vai ocorrer a amplificação do campo próximo e essa amplificação vai melhorar o acoplamento indutivo entre a antena e a tag. E a distância de operação desse sistema pode ser aumentada. Para obter a lente de metamaterial de permeabilidade negativa, a gente utilizou a célula RS, que são os ressoadores em espiral. Essa célula é um modelo bastante utilizado e tem bastante exemplo na literatura que é a melhor célula para obter metamaterial de permeabilidade negativa. Ela tem N anéis concêntricos e eles são espaçados igualmente. Do projeto, esse aqui foi a lente fabricada. Aqui a frente da lente e a parte de trás da lente. Aqui nós utilizamos 4 células de ressoadores espirais. E no projeto da lente, a gente levou em consideração 2 parâmetros principais. Primeiro, a frequência de operação, de 13,56 MHz, que é a frequência de operação do sistema RFID, e que ela fosse de um tamanho razoável para aplicar no sistema real, no sistema de transporte, que era o que a gente queria aplicar. E durante o projeto, quando nós fizemos a primeira simulação, somente com as 4 células aqui, a lente estava ressoando próximo de 37 MHz. Então, para ajustar essa frequência, sem aumentar o tamanho da célula, foram utilizados capacitores interdigitais, não o inverso da lente. Esses capacitores digitais, a gente chegou ao resultado final por método de tentativa e erro. Essas aqui aqui eu estou mostrando as dimensões da célula. S é a separação entre as espiras, W é a largura da trilha do condutor, L é a largura da espira mais externa, P vai ser o período da rede, que é a distância entre o centro das células, e o tamanho total dela é 16,2 centímetros por 16,2 centímetros. Aqui os primeiros resultados. Esses resultados são de simulação, são feitos na ABS.
O primeiro gráfico é do coeficiente de reflexão e o segundo gráfico é do parâmetro S21. A gente vê aqui que a célula está ressoando próximo de 15 MHz. É um pouco diferente da frequência de projeto, e a gente deve isso ao fato de que a simulação numérica ela não é precisa, né? Ela faz simplificações que as medidas experimentais não fazem. Mas esses dois resultados aqui são importantes para a gente obter esse gráfico aqui, que é o gráfico da permeabilidade do metamaterial. A linha pontilhada é a parte real da permeabilidade e a linha mais grossa aqui em preto é a parte imaginária da permeabilidade. E aqui a gente também pode observar que mais ou menos em 15 MHz, a célula realmente ela apresenta a parte imaginária negativa. Esse gráfico a gente obteve através de equações que relacionam a permeabilidade com os parâmetros S1 e S21. Essas relações elas estão bem descritas aqui nesse artigo que eu botei, que torna mais fácil a gente comprovar que as células de metamaterial elas realmente ressoam em valores negativos. Esse gráfico, ele é um gráfico do parâmetro S21, que foi obtido no VNA, analisador de rede vetorial. E a primeira curva aqui em vermelho, ela vai mostrar a configuração sem metamaterial, que é o coeficiente de transmissão somente entre as duas bobinas. A curva em azul é com a configuração com metamaterial. E que é essa configuração que está na foto do lado. As bobinas aqui, elas estão espaçadas de 15 centímetros. Então, a distância da lente de metamaterial para a bobina é de 7,5 centímetros. E aqui no gráfico a gente observa que em 13,25 MHz tem um valor alto do parâmetro S21. E a diferença entre esse pico aqui, desse valor, para a curva em vermelho, é de 12 MHz. Isso quer dizer que a presença do metamaterial deu um ganho de 12 dB na transmissão. A seguir, nós fizemos um experimento com a tag do cartão de transporte do metrô. Para a identificação desse cartão, nós utilizamos o celular. Alguns celulares, hoje em dia, eles vêm equipados com sensores de campo próximo, porque, por exemplo, esse da Sony, ele vem porque em alguns sistemas de transporte nos Estados Unidos, Japão, você já passa no metrô, no ônibus, com o próprio celular. Então, atrás, na parte traseira desse celular, que tem um sensor de campo próximo. E através desse aplicativo, o NFC RTag, que a gente foi capaz de identificar a tag. Então, nessa primeira figura, nós vemos que a identificação do cartão ocorreu em 4 centímetros. Enquanto que, quando a gente botou a lente de metamaterial, a identificação do cartão foi para 8 centímetros. Ou seja, dobrou a distância de leitura. Isso significa um ganho de 3 dB. Né? E, vou voltar aqui um pouquinho, essa diferença... A gente viu aqui nesse resultado no VNA que foi observado uma diferença, um ganho de 12 dB. Enquanto que aqui a gente já dobrou a distância e isso significa um ganho de 3 dB. Essa diferença pode se dar pelo tamanho da bobina do sensor.
A bobina aqui no experimento, no VNA, é maior do que a bobina do sensor do celular. Então, a bobina do sensor do celular foi capaz de focalizar um fluxo magnético menor. Mas ainda assim é um resultado muito bom. E agora eu vou concluir os resultados do VNA, daquela configuração experimental, nos deram duas conclusões principais. Primeiro, que o elemento capacitivo, ele realmente desloca a frequência de 37 MHz para 13,5 MHz e que há a amplificação dos modos evanescentes nessa frequência. Com a lente de metamaterial, a gente conseguiu realmente aumentar a distância de operação de um sensor, isso tendo em vista um sensor mais ou menos, né, do que um sensor que é usado realmente em um sistema de transporte. Então, a gente prevê que no sistema de transporte, usando um sensor um pouco melhor, pode alcançar até resultados melhores. E na frequência de ressonância, o metamaterial apresenta a parte real da permeabilidade negativa, que já está de acordo com a teoria. E o que a gente pode concluir, né, é que essa lente que foi fabricada, ela pode ser implementada em sistemas já existentes, porque por ser um elemento passivo, ele pode ser implementado em sistemas já existentes e aumentar essa eficiência desses sistemas. Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Carolina. Alguma pergunta aí? Nós temos uma aqui, online, do Guilherme. A variação do posicionamento do celular na placa metamaterial ou a distância entre a placa e o celular afetam a distância de leitura? A distância, pode repetir, por favor, porque eu não estou conseguindo ler aqui. A posição da placa do metamaterial, são duas partes, né? Uhum. Se tu colocares a placa entre o celular e o dispositivo ali, o tag, ele altera a distância de leitura? Então, nós testamos apenas a incidência normal, né? Acho que é isso que ele quer dizer. Uma parte posterior do projeto seria testar essa lente em outros ângulos de incidência para observar se teria o mesmo ganho ou não. Não é em ângulo, é distância. Por exemplo, aí nessa imagem que tu estás colocando, colocaste a placa numa posição. Se ela estiver mais perto de um coil ou mais perto do outro, faz diferença? Olha, a gente não testei isso, não. Eu mantive a mesma configuração da simulação. Tá bom. Mas pode ser que sim, talvez aproximando mais da bobina transmissora, pode ser que focalize uma quantidade de fluxo magnético maior. Guilherme, respondida a pergunta? Mais alguma pergunta localmente? Peraí, que vocês estavam em mute aqui. Tá, podem falar. Está me ouvindo, Alexandre? Estou ouvindo. Oi. Primeiro, Carolina, parabéns, gostei muito do seu trabalho. Tá? Obrigada, professor. Segundo é o seguinte, você, eventualmente em simulações, você pensou em fazer isso para constante de elétrica mais elevada? Depois a gente pensou isso, mas na hora a gente estava pensando mesmo que fosse para ser aplicado no sistema real. E o custo reduzido é um fator muito atraente para a gente conseguir que fosse aplicado no sistema. Então, por isso que a gente escolheu o FR4. Tá, ok. Parece que o Virgílio tem um comentário. Me ouvindo? Estou. Falando para alguém bem? Sim, Vi.
Tá, eu preciso só que você volte ali no gráfico da permeabilidade magnética efetiva do material. Um comentário a fazer sobre isso. Ok, quando você apresentou esse gráfico, você confundiu, você inverteu a ordem, né? Você disse que a curva sólida era a parte imaginária e Não, é a parte real. Depois que eu fui apresentar a conclusão, que eu reparei que eu falei errado. Realmente, a parte pontilhada é imaginária, e a parte real é a curva mais grossa, preta. Uma banda específica, e justamente nessa banda em que ela fica negativa, você tem altas perdas, né? Que é a parte imaginária elevada que aparece ali. Isso. Esse é o comentário. Em relação à que foi feita inicialmente sobre a distância relativa entre a lente e a bobina transmissora, não vai fazer diferença, tá? Se você colocar mais próximo, o ganho vai ser o mesmo. Isso que motivou, por exemplo, a gente fazer aquele trabalho sobre linhas de transmissão virtuais, porque justamente a gente tinha esse fenômeno. Inicialmente, a nossa intuição era que se estivesse mais próximo da bobina transmissora, o ganho ia ser maior, mas isso não acontece. O que acontece é que se o metamaterial estiver muito afastado da bobina transmissora e não chegar a campo suficiente para excitá-la, você começa a perder ganho. Mas se você colocar ele muito próximo da transmissora, o ganho vai ser o mesmo de qualquer posição em que você consiga excitá-lo o suficiente para que haja corrente nas bobinas que compõem o material. Acho que falta só mais um aqui, deixa eu só ver para manter aqui. Sim, você comenta em algum momento que você usou ressoadores em espiral, que isso era melhor. Não, era melhor em relação a alguns outros ressoadores, porque o fator de qualidade é mais elevado. Então, o aumento do fator de qualidade é que faz com que uma célula tenha uma resposta Mi negativa maior do que a outra. Então, só para complementar o que você falou, é só isso. Obrigado. Mais alguma pergunta? Bom, vamos passar agora para a apresentação do Ícaro. Ícaro, vou te colocar como apresentador e pode começar assim que tiver tudo aceitável.